Estamos de volta e com a previsão do tempo nesta quarta-feira na região sudeste, tempo encoberto a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em São Paulo e em Minas Gerais, onde também pode ocorrer chuva forte. Nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas no Rio de Janeiro. Parcialmente nublado a nublado com possibilidade de chuva isolada também no Espírito Santo. Em Paracatu, sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. Há 90% de chance de chover. A quantidade esperada é de 10 milímetros. A mínima prevista é de 20 graus e a máxima de 29 graus. A conta de luz no último mês de 2019 passou para a bandeira tarifária amarela, o que significa um adicional de R$ 1,34 para cada 100 kWh consumidos. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, isso ocorreu pela melhora nas condições de chuva sobre as principais bacias hidrográficas do Sistema Interligado Nacional, caracterizando o início do período úmido na região dessas bacias. A previsão hidrológica para o mês de dezembro é a de que as vazões afluentes aos principais reservatórios se elevem gradativamente, mas ainda atingindo patamares abaixo da média quando comparadas às referências históricas. O cenário não é animador para 2020, onde os consumidores de todo o país poderão ter um aumento médio de 2,42%. O aumento consta de uma consulta pública aberta no dia 30 de outubro pela agência sobre o orçamento para a Conta de Desenvolvimento Energético, um dos subsídios pagos pelos consumidores de energia. A bandeira tarifária amarela para dezembro é um pouco melhor que a do mês anterior, que estava com a bandeira tarifária vermelha em vigor, mas não se pode esquecer de economizar ao máximo, pois o consumidor está pagando uma das contas de luz mais caras dos últimos 5 anos. Uma dica importante é estar atento às luzes dos ambientes, equipamentos de uso intermitente em tomadas que interferem no consumo de energia e na eficácia de outros aparelhos. Na escala de maior gasto estão o ar-condicionado, na função quente ou fria, e a geladeira, que no total do consumo de uma casa representa 30%. O chuveiro elétrico, 25%, a iluminação, 20%, aparelho de televisão, 10%, o ferro elétrico representa 6% e a máquina de lavar, 5%. Todos os demais, como micro-ondas e roteadores, representam 4% do consumo. Portanto, a regra é economizar sempre. Foi aprovada em novembro a reforma da Previdência e já está valendo para grande parte dos trabalhadores brasileiros, entre eles os professores, uma categoria considerada das mais numerosas do país. Para estes profissionais, houve alterações na idade mínima no cálculo previdenciário e no tempo de contribuição. Quando se pergunta a um professor como anda a vida, é unanimidade. Todos se queixam da rotina cada vez mais desgastante e da valorização que parece nunca chegar. O que também vai demorar um pouco mais é a aposentadoria deles. É que a reforma da Previdência já promulgada traz mudanças para esses profissionais. Antigamente, bastaria que a pessoa trabalhasse por 25 anos nessa atividade, que a pessoa faria jus a uma aposentadoria. No entanto, com a mudança do regime geral de Previdência Social, as pessoas, especialmente a mulher, terá que ter pelo menos 57 anos de idade e o homem pelo menos 60 anos de idade para fazer jus à aposentadoria. As regras só terão que ser cumpridas integralmente por quem ainda não ingressou no mercado de trabalho. Para quem já atua, haverá regras de transição. São 3 opções na rede privada e 2 modelos no serviço público. Uma das opções da rede privada é o sistema de pontos. Nele é preciso somar idade e tempo de contribuição. A pontuação inicial dos professores é de 81 para as mulheres e 91 para os homens, aumentando 1 ponto por ano até atingir 100 para os homens em 2028 e 92 para as mulheres em 2030. Será preciso ainda cumprir idade mínima de 56 anos para homens e 51 para mulheres. Em 2022, a idade mínima passa para 57 para homens e 52 para as mulheres. É necessário também ter 30 anos de contribuição no caso dos homens e 25 no caso das mulheres.
Já no caso do pedágio, que vale para a rede pública e privada, o professor deverá dobrar o tempo que falta para se aposentar pelas regras anteriores à da reforma. Será preciso ter idade mínima de 52 anos para as mulheres e de 55 para homens, com um tempo mínimo de 25 anos de contribuição para as mulheres e 30 para os homens. Na terceira regra, é preciso cumprir idade mínima de 51 anos para mulheres e 56 anos para os homens, e ainda tempo de contribuição de 25 anos para elas e de 30 anos para eles. A idade mínima nesta regra sobe 6 meses a cada ano até atingir 60 anos para homens e 57 para mulheres. A regra do sistema de pontos funciona da mesma forma para o setor público, mas o professor ainda precisa ter 20 anos no serviço público e 5 anos no cargo. Para a presidente do Simpro, Sindicato dos Professores de Minas Gerais, a pressão da categoria foi fundamental para garantir mudanças mais brandas, mas ela alega que os professores continuam prejudicados com a reforma. Ainda assim, há uma inviabilidade da aposentadoria do professor, em especial o professor da educação infantil. A partir dos 50 anos, a realidade que a gente vive na educação privada é a demissão dos professores, em especial que trabalham com a educação infantil. E se eles não têm a idade mínima para aposentar e não acham outro emprego, obviamente não irão se aposentar como professores, e o mercado de trabalho nós sabemos o que significa para as pessoas acima de 50 anos. O mercado de trabalho se fecha. O cálculo para aposentadoria levava em conta os salários dos últimos 5 anos. E com a reforma, ela leva em conta todos os salários da vida do professor enquanto trabalhador. E o que acontece? No início de carreira, quando o professor entra, ele se forma, começa a trabalhar. Obviamente, é o início da carreira, o salário é menor. Ele vai crescendo, vai se formando, vai tendo experiência e a sua carreira vai ampliando e o salário aumentado. Então, nessa alteração do número de contribuições, né, ou no percentual das contribuições, há uma perda muito grande para os professores. Os professores também alegam que a reforma aprovada desconsidera as condições de trabalho da categoria, como a carga excessiva e a dupla jornada. Uma pesquisa realizada em 2018 pela Associação Nova Escola, com mais de 5.000 educadores, apontou que 66% dos professores já precisaram se afastar do trabalho por questões de saúde. Entre os problemas que aparecem com maior frequência estão ansiedade, estresse, dores de cabeça e insônia. Para esta especialista, o maior tempo em sala de aula pode prolongar ainda mais o desgaste físico e psicológico dos profissionais. O professor, ele já tem fatores de riscos inerentes à profissão, que é carga de trabalho excessiva, dupla jornada, a violência, a falta de segurança. Esse relacionamento do professor com o aluno às vezes é difícil, O aluno, a gente sabe que hoje em dia ele não tem respeito pelo professor, grita, E além desses problemas que podem causar doenças relacionadas à saúde mental, tem os problemas também relacionados à postura, que ele fica num quadro, às vezes o quadro é muito alto ou muito baixo, então ele pode ter problema de coluna, alguma coisa relacionada ao ombro também. E o instrumento de trabalho do professor é a voz. Então, uma das principais causas, depois da doença mental, é o problema de cordas vocais. Esses problemas respiratórios, faringites, laringites e às vezes algum dano nas cordas vocais também. Estamos no Dezembro Vermelho, uma campanha que busca sensibilizar sobre a prevenção e o tratamento precoce contra o HIV, a AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis. Com a evolução do tratamento, nem todo mundo que vive com HIV chega a desenvolver a AIDS. Por isso, há diferença entre os termos. Diversas ações vão ser feitas durante todo o mês. Em Montes Claros, uma blitz educativa distribuiu panfletos e preservativos.
Em 1987, a ONU criou a campanha Dezembro Vermelho e em 1991, a fitinha vermelha surgiu com artistas de Nova York para lembrar a luta contra a AIDS e transmitir compreensão, solidariedade e apoio aos portadores do vírus HIV. No Brasil, o projeto foi adotado em 1988 pelo Ministério da Saúde. É lembrar que é um mês de importância para a sociedade, uma vez que o número de soropositivos tem aumentado muito, principalmente entre jovens na faixa etária aí dos seus 16 anos, 16 a 29 anos. E hoje em dia, pelo fato de ter uma medicação bem eficaz, as pessoas esquecem que mesmo assim podem sim transmitir a AIDS. O Dezembro Vermelho ele vem marcar essa luta. Os membros do GRAPA andaram por todo o mercado realizando a abordagem de todas as pessoas, principalmente dos homens, com distribuição de preservativos, lubrificantes e panfletos, como forma de conscientização, pois a doença não tem cara e é necessário se prevenir. É muito importante esse trabalho de conscientização na programação do Dezembro Vermelho contra as ISTs, não só o LGBT corre esse risco, a população em geral tem de prevenir e ter a conscientização que o preservativo é a maior arma contra essa doença que mata.